Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. João Batista sempre foi homem de palavra e de trabalho duro. Criado na fazenda do pai desde pequeno, conhecia cada palmo daquela terra como a palma da própria mão. Era um homem simples, desses que não inventa história para chamar atenção. Então, quando ele começou a contar o que aconteceu naqueles 3 meses no sítio da família, todo mundo ficou calado para escutar. Tudo começou quando o irmão mais velho dele, o Antônio, resolveu comprar umas terras baratas lá para o lado da divisa com Minas. O terreno era bom, tinha água corrente, pasto extenso e até uma casinha velha que dava para reformar. O único problema é que ninguém conseguia ficar muito tempo por lá. Os antigos donos tinham vendido meio às pressas, dizendo que queriam mudar para a cidade. Mas João sempre achou estranho alguém largar terra boa daquele jeito. O corretor que intermediou a venda era um homem nervoso, que falava rápido demais e evitava olhar nos olhos quando perguntavam sobre o histórico da propriedade. Dizia apenas que os donos anteriores eram pessoas da cidade, que tinham comprado para investimento, mas desistiram do projeto rural. João reparou que ele não mencionou quantos donos a terra tinha tido, nem há quanto tempo estava no mercado. Na cidade mais próxima, que ficava a uns 40 quilômetros da propriedade, as pessoas faziam cara estranha quando Antônio mencionava que tinha comprado terra naquela região. Alguns mudavam de assunto rapidamente. Outros balançavam a cabeça como quem sabia de alguma coisa, mas não queria falar. Um senhor idoso no armazém chegou a perguntar se eles não tinham achado outras opções melhores. Mas quando Antônio quis saber o porquê da pergunta, o homem fingiu que não tinha falado nada. No primeiro mês, tudo parecia normal. João ia de manhã cedo cuidar do gado que tinham trazido e voltava no final da tarde. A casinha velha ficava no alto de um morro pequeno, de onde dava para ver quase toda a propriedade. Era um lugar bonito, cercado de mata nativa e com um silêncio que acalmava a alma. Mas João começou a reparar que os animais estavam meio estranhos. As vacas não queriam pastar em determinada área do pasto, sempre se juntavam do lado oposto, mesmo quando a grama estava mais verdinha do outro lado. O gado de corte ficava inquieto quando o sol começava a se pôr, se aglomerando perto da cerca, como se quisesse sair dali. João achou que podia ser algum predador rondando, então começou a ficar mais atento. Os cachorros que João tinha trazido para fazer companhia e ajudar na lida também se comportavam de forma estranha. Durante o dia eram normais, brincalhões e obedientes, mas quando começava a escurecer, ficavam grudados nele, choramingando baixinho e se recusando a se afastar mais que alguns metros. À noite, em vez de latir para qualquer barulho como sempre faziam, ficavam quietos demais, encolhidos embaixo da casa com as orelhas abaixadas. João tentou várias vezes levar os cachorros para explorar a mata, pensando que podia ser útil para identificar se tinha onça ou outro predador na área. Mas os animais se recusavam terminantemente a entrar na vegetação mais densa. Ficavam parados na borda da mata, choramingando e puxando para trás, como se algum instinto primitivo os impedisse de avançar. Foi numa quinta-feira que aconteceu a primeira coisa realmente estranha. João estava consertando uma cerca lá pelas 3 da tarde, quando sentiu um cheiro forte, enjoativo. Não era cheiro de animal morto, que ele conhecia bem, mas algo diferente, como se fosse carne podre misturada com terra molhada e ervas amargas. O cheiro era tão forte que ele teve que parar o trabalho e se afastar dali. O mais estranho era a consistência do cheiro. Não vinha em rajadas, como quando o vento carrega um odor, mas era constante e localizado, como se emanasse do próprio solo. João tentou respirar pela boca para diminuir o incômodo, mas mesmo assim sentia o gosto ruim na língua.
como se o ar tivesse se tornado espesso e contaminado. Procurou por toda a área, achando que ia encontrar algum animal que tinha morrido, mas não achou nada. O estranho é que o cheiro só vinha de uma direção específica, como se tivesse uma linha invisível dividindo o ar. De um lado, o ar puro da roça, do outro, aquele fedor insuportável. João tentou seguir o cheiro para ver de onde vinha, mas quanto mais se aproximava da mata fechada, mais forte ficava, até que ele não conseguiu mais continuar. A uns 50 metros da vegetação mais densa, o odor se tornou tão intenso que ele começou a ter tontura e náusea. Voltou para casa com a cabeça pesada e uma sensação ruim no estômago que durou o resto do dia. Contou para o Antônio o que tinha acontecido, mas o irmão disse que devia ser alguma carniça escondida na mata, coisa normal de acontecer. João não ficou muito convencido, mas resolveu não insistir no assunto. Ainda assim, decidiu que ia evitar trabalhar naquela área da propriedade até descobrir o que estava causando o problema. Nos dias seguintes, João reparou que outros animais da região também evitavam aquela parte da fazenda. Não via mais passarinhos voando sobre a área, os insetos pareciam menos numerosos e até as cobras, que eram comuns na região, nunca apareciam por lá. Era como se toda forma de vida tivesse um acordo tácito para se manter longe daquele pedaço de terra. Na semana seguinte, começaram a morrer os porcos. João chegou de manhã e encontrou 3 leitões mortos no chiqueiro, sem nenhum ferimento visível. Os bichos estavam inteiros, mas com uma expressão estranha no rosto, como se tivessem morrido de susto. Os olhos estavam arregalados, a boca meio aberta e o corpo rígido numa posição que sugeria que tinham tentado fugir de alguma coisa. Chamaram o veterinário da região, que examinou os animais e disse que podia ser algum tipo de envenenamento, mas não conseguiu identificar exato o que tinha causado. Fez alguns testes rápidos, verificou se não tinha plantas tóxicas na área, examinou a ração e a água, mas tudo parecia normal. O estranho era que os outros porcos do mesmo chiqueiro estavam perfeitamente saudáveis. O veterinário recomendou que isolassem os outros porcos e ficassem de olho, mas no dia seguinte, mais 2 apareceram mortos. Sempre da mesma forma, sem ferimento, com aquela cara de pavor. João reparou que todos os porcos que morreram eram os que ficavam mais perto da mata, do lado onde ele tinha sentido o cheiro forte. Uma coisa que chamou a atenção de João foi que os porcos mortos não apresentavam rigor mortis normal. Mesmo depois de várias horas, o corpo permanecia flexível e a temperatura corporal demorava muito mais tempo que o normal para baixar. Era como se alguma coisa tivesse sugado a vida deles de uma forma que não seguia as leis naturais da decomposição. Antônio estava começando a ficar preocupado com o prejuízo, então decidiu que ia dormir na propriedade para vigiar os animais. João ofereceu para ficar junto, mas o irmão disse que não precisava, que ia levar a espingarda e ficar de tocaia. Era homem corajoso, acostumado a lidar com situações difíceis e não acreditava muito em coisas sobrenaturais. João voltou no dia seguinte e encontrou Antônio sentado na varanda da casinha, com a cara mais branca que papel e as mãos tremendo enquanto bebia café. O irmão, que sempre foi de poucas palavras e muito controlado, parecia uma pessoa diferente. Os olhos estavam fundos, como se não tivesse dormido há dias, e havia uma tensão no rosto que João nunca tinha visto antes. Perguntou o que tinha acontecido, mas o irmão demorou um tempo para conseguir falar. Ficou ali, mexendo o café na xícara sem beber, olhando para o horizonte como se estivesse vendo coisas que João não conseguia enxergar. Quando finalmente começou a contar, a voz saiu rouca e hesitante. Antônio contou que tinha ficado acordado até umas 2 da manhã, mas não tinha visto nada de diferente. Os animais estavam inquietos, mas nada fora do normal para quem conhecia comportamento de gado.
resolveu cochilar um pouco na cadeira da varanda, de onde conseguia ver o chiqueiro e o pasto. Tinha deixado a espingarda no colo e a lanterna na mesa ao lado. Foi acordado por um barulho estranho, como se alguém tivesse arrastando algo pesado pelo chão. Não era o som de galhos quebrando ou folhas secas sendo pisoteadas, mas algo mais denso, como se um objeto sólido e volumoso tivesse sendo puxado sobre a terra. O barulho vinha em intervalos regulares, sugerindo movimento deliberado e controlado. Quando abriu os olhos, viu que todos os animais estavam inquietos. As vacas mugiam baixinho, um som gutural e angustiado que ele nunca tinha escutado antes. Os porcos faziam um barulho diferente, meio sufocado, como se tivessem com dificuldade para respirar. E até os cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, estavam quietos, encolhidos embaixo da casa, tremendo visivelmente. O que mais impressionou Antônio foi o silêncio. Ele disse que nunca tinha escutado um silêncio tão completo na vida. Nem grilo, nem coruja, nem vento nas folhas. Era como se todos os sons da natureza tivessem parado ao mesmo tempo, criando um vácuo sonoro que fazia até os próprios ouvidos unirem. E no meio desse silêncio antinatural, aquele ruído de algo sendo arrastado continuava, vindo da direção da mata. Antônio pegou a lanterna e a espingarda, mas quando acendeu a luz, o barulho parou na mesma hora. A luz da lanterna iluminou o pasto e parte da mata, mas não revelou nada fora do comum. Ainda assim, ele teve a sensação nítida de que alguma coisa estava observando de volta, escondida além do alcance da luz artificial. Ficou ali parado, com o coração batendo forte, tentando ver alguma coisa na escuridão da mata. Os animais continuavam agitados, mas agora havia algo diferente no comportamento deles. Não era apenas medo, mas uma espécie de reconhecimento, como se soubessem exatamente o que estava lá fora e entendessem que não havia nada que pudessem fazer contra aquilo. Foi então que começou o cheiro. Era o mesmo cheiro podre que João tinha sentido, só que muito mais forte. Tão forte que Antônio começou a ter ânsia de vômito e teve que cobrir o nariz com a camisa. O cheiro vinha em ondas, como se alguém tivesse abrindo e fechando a tampa de um barril cheio de carne estragada. Mas havia algo mais no odor, algo que Antônio demorou para identificar. Misturado com o cheiro de decomposição, havia um aroma adocicado e enjoativo, como flores murchas deixadas muito tempo na água. E por baixo de tudo isso, um cheiro metálico, como sangue velho ou ferro enferrujado. A combinação era tão repugnante que ele teve que fazer força para não desmaiar. Antônio disse que ficou ali com a arma apontada para a mata até o sol nascer. Durante essas horas, o cheiro ia e voltava em ondas irregulares, às vezes tão forte que ele precisava se afastar da varanda. Outras vezes sumindo completamente por longos períodos. Os animais acompanhavam essas variações, ficando mais agitados quando o odor se intensificava e relaxando um pouco quando diminuía. O cheiro só foi embora completamente quando os primeiros raios de sol bateram na propriedade, e os sons da natureza voltaram aos poucos, como se alguém tivesse ligado um rádio que estava no mudo. Primeiro voltaram os grilos, depois os pássaros e, finalmente, o vento nas folhas. Os animais também se acalmaram gradualmente, como se uma pressão invisível tivesse sido retirada do ambiente. De manhã, ele encontrou mais 2 porcos mortos, mas dessa vez havia algo diferente. Os animais estavam todos junteados num canto do chiqueiro, como se tivessem tentado se esconder de alguma coisa. Os corpos estavam dispostos de forma estranha, não como animais que tinham morrido naturalmente, mas como se tivessem sido arranjados por alguém com um propósito específico. E no chão de terra batida, bem na frente do chiqueiro, tinha marcas estranhas. Não eram pegadas de animal conhecido. Pareciam com marcas de garras, mas eram muito grandes e fundas, como se algo muito pesado tivesse pressionado a terra.
As marcas vinham da direção da mata e iam até o chiqueiro. Depois voltavam pelo mesmo caminho. João examinou as marcas junto com o irmão e ficou arrepiado. Nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida lidando com animais. Eram 5 sulcos paralelos, cada um com uns 15 centímetros de comprimento e bem fundo na terra dura. O espaçamento entre eles sugeria que a pata ou mão que fez aquilo era maior que a de qualquer animal da região, incluindo onças e antas. O mais perturbador era a profundidade das marcas. A terra ali era compacta, pisoteada por anos de passagem de gado, mas as garras tinham penetrado como se o solo fosse areia fofa. João tentou reproduzir marcas parecidas com ferramentas, mas não conseguiu fazer sulcos tão fundos e precisos sem usar muita força e tempo. Os dois decidiram que precisavam descobrir o que estava acontecendo. Antônio não queria mais dormir sozinho na propriedade, então combinaram que iam ficar os dois na próxima noite. João levou a espingarda 12 dele e algumas balas de chumbo grosso, dessas que usava para caçar javali. Também trouxe uma garrucha calibre 38 como backup e uma faca de caça bem afiada. Passaram o dia reforçando o chiqueiro e trazendo os animais que estavam mais longe para perto da casa. João reparou que as vacas estavam cada vez mais agitadas, se recusando a pastar em áreas onde antes não tinham problema. Uma das éguas, que sempre foi mansa, não deixava ninguém chegar perto e ficava relinchando nervosamente sempre que alguém se aproximava. Os cachorros também estavam diferentes. Durante o dia, ficavam colados nos homens, choramingando constantemente e se recusando a se afastar mais que alguns metros. João tentou dar comida para eles, mas os animais mal tocaram na ração, como se tivessem perdido completamente o apetite. Era comportamento anormal para cães que sempre foram bons de garfo. Quando o sol começou a se pôr, os dois se posicionaram na varanda com vista para o chiqueiro. Tinham levado café quente numa garrafa térmica e uns sanduíches para passar a noite. João também tinha trazido uma lamparina a gás, que dava uma luz mais forte que a lanterna, e várias pilhas extras para garantir que não iam ficar no escuro. As primeiras horas foram tranquilas. Os irmãos conversaram baixinho, relembrando histórias da infância e tentando não pensar no que podia aparecer. João contou algumas experiências que tinha tido com animais selvagens ao longo dos anos, na esperança de que ajudasse a identificar o que estavam enfrentando. Mas nada do que ele conhecia explicava o comportamento estranho que tinham observado. Por volta das 10 da noite, os animais começaram a ficar inquietos. Os porcos faziam um barulho baixo e constante, como um gemido abafado que nunca parava. As vacas se movimentavam no pasto, sempre em direção contrária à mata, como se algum instinto as empurrasse para longe daquela área. E os cachorros tinham sumido completamente, provavelmente escondidos em algum canto escuro embaixo da casa. Meia-noite passou sem nada acontecer, mas João começou a sentir algo diferente no ar. Não era ainda o cheiro, mas uma sensação estranha, como se a pressão atmosférica tivesse mudado. Suas orelhas tamparam, igual quando a pessoa sobe uma serra alta, e ele teve dificuldade para engolir. Antônio também parecia estar sentindo algo parecido, porque ficou inquieto e começou a mexer na espingarda nervosamente. A temperatura também mudou de forma sutil. Não ficou exatamente mais frio, mas o ar pareceu ficar mais denso, mais pesado. João sentiu como se tivesse que fazer mais esforço para respirar, como se a atmosfera tivesse se tornado mais espessa. Era uma sensação sufocante que fazia ele querer sair dali correndo. Foi 1 da manhã quando começou o silêncio. Primeiro parou o barulho dos grilos, depois o vento parou de balançar as folhas e, por último, até os animais ficaram quietos. Era um silêncio tão profundo que João conseguia escutar o próprio coração batendo e o sangue circulando nas orelhas. O mundo parecia ter sido colocado no mudo. Antônio apertou o braço do irmão e apontou para a mata. João olhou
e viu uma escuridão diferente entre as árvores. Não era a escuridão normal da noite, mas algo mais denso, como se a própria mata tivesse ficado mais preta. Era como se alguém tivesse derramado tinta escura entre as árvores, criando uma mancha de escuridão mais profunda que a noite ao redor. Foi então que começou o som. Primeiro parecia com o vento, mas não tinha vento nenhum. Depois, virou um ruído baixo, como um ronco distante de animal grande. O som vinha da mata e parecia se mover, como se algo enorme tivesse caminhando devagar entre as árvores. Havia um ritmo no barulho, uma cadência que sugeria passos, mas lentos demais e pesados demais para ser de qualquer animal conhecido. João acendeu a lamparina e a luz revelou que todos os animais estavam imóveis, olhando na direção da mata. Não era medo normal de bicho assustado. Era algo diferente, como se eles tivessem reconhecido um inimigo natural, um predador ancestral que seus instintos identificavam como ameaça mortal. As vacas tinham se aglomerado numa massa compacta. As que conseguiam ficar no meio se escondendo atrás das outras. O cheiro chegou devagar, misturado com o ar da noite. Começou fraco, quase imperceptível, mas foi aumentando até ficar insuportável. João teve que cobrir o nariz com a camisa, mas mesmo assim sentia o gosto podre na boca. Era como se o cheiro tivesse se tornado sólido, se infiltrando não apenas pelas narinas, mas por todos os poros da pele. Antônio fez sinal para ele ficar quieto e apontou a espingarda para a mata. As mãos dele estavam tremendo visivelmente e João podia ver o medo nos olhos do irmão. Era a primeira vez na vida que via Antônio com medo de alguma coisa, e isso fez seu próprio terror aumentar exponencialmente. Foi então que eles viram, no meio da escuridão entre as árvores, alguma coisa se mexeu. Não dava para ver a forma direito, porque parecia se misturar com as sombras, mas era grande, muito maior que qualquer animal da região. A coisa se movia devagar, parando de vez em quando como se estivesse cheirando o ar ou observando a propriedade. João nunca tinha sentido tanto medo na vida. Não era medo de animal bravo ou de bandido. Era algo primitivo, como se cada célula do corpo dele tivesse gritando para correr. Era o tipo de medo que os primeiros humanos deviam sentir quando encontravam predadores na escuridão. Um terror ancestral que vinha de algum lugar profundo do cérebro reptiliano. Mas ele não conseguia se mexer. Ficou ali paralisado, segurando a espingarda com as mãos suando frio. Os músculos tinham endurecido, como se o próprio corpo tivesse decidido que a melhor estratégia era ficar completamente imóvel e torcer para não ser notado. A coisa saiu da mata e João conseguiu ver melhor. Era escura como a noite, mas tinha uma textura diferente, como se fosse feita de sombra sólida. Era alta, devia ter uns 3 metros, e se movia de forma estranha, meio curvada, apoiando ora em 2, ora em 4 extremidades. A forma mudava constantemente, como se não tivesse estrutura fixa, mas sempre mantinha aquela impressão de tamanho imenso e presença ameaçadora. O mais aterrorizante era que não fazia barulho nenhum ao se mover. Alguma coisa daquele tamanho devia fazer barulho na grama e na terra, mas era como se flutuasse alguns centímetros acima do chão. Ou talvez o silêncio antinatural que tinha se instalado no lugar fosse tão completo que até absorvia os sons que a criatura deveria fazer. A criatura parou na borda do pasto e ficou ali, imóvel, por uns minutos que pareceram horas. João podia sentir que ela estava olhando na direção deles, mesmo não conseguindo ver olhos ou rosto direito. Era uma sensação horrível, como se algo antigo e maldoso tivesse fixado a atenção nele, como se tivesse sido catalogado e avaliado por uma inteligência que não seguia padrões humanos. Durante esses minutos eternos, João teve várias sensações estranhas. Primeiro, a impressão de que conseguia escutar pensamentos que não eram seus, uma espécie de sussurro mental em uma língua que não reconhecia. Depois,
uma sensação de vertigem, como se estivesse olhando para baixo de uma altura imensa. E, por último, uma tristeza profunda e inexplicável, como se estivesse lembrando de uma perda terrível que não conseguia identificar. Antônio sussurrou bem baixinho que iam atirar juntos na contagem de 3. João fez que sim com a cabeça, mas quando o irmão começou a contar, a coisa simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu atrás de árvore. Simplesmente deixou de estar ali, como se tivesse se dissolvido no ar ou sido absorvida pela própria escuridão. Os dois ficaram com as armas apontadas para onde a coisa tinha estado, esperando ela aparecer de novo. Mas não aconteceu nada. O cheiro foi embora aos poucos, o silêncio se quebrou com o retorno dos sons da noite, e os animais voltaram ao normal. Mas tanto João quanto Antônio continuaram tensos até o amanhecer, com a sensação de que alguma coisa ainda os observava de algum lugar invisível. João e Antônio ficaram acordados até o amanhecer, mas não viram mais nada. Durante essas horas, conversaram em sussurros sobre o que tinham presenciado, tentando encontrar alguma explicação racional. Cogitaram a possibilidade de ter sido alucinação coletiva, mas as evidências físicas tornavam essa hipótese improvável. De manhã, foram examinar o lugar onde a criatura tinha parado e encontraram as mesmas marcas de garra, só que muito mais fundas e em maior quantidade. Dessa vez, as marcas formavam um padrão circular, como se a coisa tivesse ficado girando naquele ponto. No centro do círculo, a grama estava amarelada e morta, como se algo tóxico tivesse sido derramado ali. João coletou um pouco da grama morta para examinar melhor. As folhas não estavam apenas amareladas, mas tinham uma textura estranha, como se tivessem sido ressecadas de dentro para fora. Quando ele esfregou a grama entre os dedos, ela se desfez completamente, virando uma poeira fina e acinzentada que grudava na pele e deixava um cheiro ruim nas mãos. Ao redor do círculo de grama morta, encontraram outras marcas estranhas. Pequenos buracos no solo, do tamanho de moedas, dispostos em linha reta. Alguns pareciam ter sido feitos por algo pontiagudo sendo cravado na terra. Outros tinham bordas irregulares, como se algo tivesse sido dissolvido ou corroído no solo. João disse para o irmão que não ia mais voltar naquela propriedade. Não importava o dinheiro que tinham investido. Não valia a pena enfrentar qualquer coisa que fosse aquilo. Antônio ainda tentou argumentar, falando sobre o prejuízo e sobre como iam explicar a desistência para os outros da família. Mas quando eles voltaram ao chiqueiro e viram que todos os porcos que restavam tinham morrido durante a noite, ele concordou que era melhor sair dali. Os animais estavam todos amontoados num canto, mortos da mesma forma que os outros, sem ferimento, mas com expressão de terror. A diferença é que dessa vez tinha uma marca no chão do chiqueiro, bem no meio. Era um buraco redondo, do tamanho de um prato, e tão fundo que não dava para ver o fundo mesmo com lanterna. João jogou uma pedra no buraco e não escutou barulho nenhum de ela batendo no fundo. Era como se o buraco não tivesse fim, ou como se a pedra tivesse desaparecido no meio do caminho. Ele pegou uma vara longa e tentou medir a profundidade, mas a madeira desceu mais de 2 metros sem tocar em nada sólido. O mais estranho era que não saía terra ou detritos do buraco, como seria normal se alguém tivesse cavado. Era como se o solo tivesse simplesmente sumido, deixando um vazio perfeitamente circular e aparentemente sem fundo. Nas bordas do buraco, a terra tinha a mesma coloração acinzentada da grama morta que tinham visto no pasto. Os dois juntaram o gado que restava e saíram da propriedade no mesmo dia. Antônio vendeu a terra para um fazendeiro de outro estado, sem contar o que tinha acontecido. Disse apenas que tinham mudado de ideia sobre o investimento e preferiam se concentrar em propriedades mais perto de casa. O comprador aceitou o preço sem muito questionamento, provavelmente satisfeito com o negócio vantajoso.
João nunca soube se o novo dono teve os mesmos problemas, porque nunca mais quis saber notícias daquele lugar. Fez questão de evitar qualquer conversa sobre a região e pediu para o irmão que fizesse o mesmo. Havia coisas que era melhor deixar enterradas no passado, mesmo que isso significasse carregar o peso da curiosidade não satisfeita. Anos depois, João descobriu, conversando com uns tropeiros antigos, que aquela região tinha fama ruim há muito tempo. Os índios que viviam lá antes dos colonos chegarem tinham lendas sobre um lugar amaldiçoado na mata, onde os espíritos dos mortos não conseguiam descansar. Falavam de uma coisa sombria que habitava as profundezas da terra e emergia periodicamente para reclamar territórios que considerava seus. Os primeiros fazendeiros que tentaram se instalar na área tinham problemas parecidos com animais morrendo sem explicação. Havia registros em cartórios antigos de pelo menos 5 famílias que desistiram de propriedades naquela região entre 1920 e 1950, sempre vendendo rapidamente e se mudando para longe. Um dos tropeiros mais velhos contou que o avô dele tinha trabalhado numa fazenda vizinha nos anos 40 e presenciou coisas similares. Gado morto sem causa aparente, cheiros estranhos vindo da mata, sons inexplicáveis durante a madrugada. A família que era dona da fazenda na época acabou abandonando tudo e se mudando para São Paulo, deixando casa, móveis e equipamentos para trás. O próprio nome da região, que João só soube depois, era Morro da Assombração, dado pelos primeiros moradores que se estabeleceram lá no final do século passado. Mas como os mapas oficiais registravam apenas como Fazenda Santa Rita, ninguém ligava o nome popular com o lugar real. Era uma forma sutil de manter o conhecimento local vivo sem assustar compradores potenciais. João contou essa história para a família e para os amigos algumas vezes ao longo dos anos, sempre deixando claro que não tinha inventado nada e que outras pessoas da região confirmavam que coisas estranhas aconteciam naquela área. Ele dizia que teve sorte de não ter enfrentado a criatura de frente, porque tinha certeza de que não teria sobrevivido para contar a história. O que mais incomodava João não era nem o medo que tinha sentido, mas a sensação de que a coisa estava brincando com eles. Como se pudesse ter feito mal a qualquer momento, mas tivesse escolhido apenas assustar. Era como se fosse um aviso para não voltarem mais, um jeito de marcar território sem precisar partir para a violência direta. Essa impressão foi reforçada quando João começou a refletir sobre os detalhes da experiência. A criatura tinha se posicionado de forma que eles pudessem vê-la claramente. Tinha esperado tempo suficiente para que eles registrassem sua presença e tinha desaparecido exatamente no momento em que eles iam atirar. Era comportamento quase inteligente demais para ser coincidência. Antônio nunca mais quis falar sobre o assunto depois que venderam a terra. Dizia que algumas coisas era melhor esquecer, que não adiantava ficar remoendo. Mas João reparou que o irmão nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ficou mais calado, mais desconfiado e evitava ficar sozinho em lugares isolados. O irmão também desenvolveu alguns hábitos estranhos depois da experiência. Passou a deixar luzes acesas a noite toda, mesmo quando dormia. Começou a evitar trabalhar perto de matas fechadas e sempre levava pelo menos 2 cachorros quando precisava sair de casa, depois do anoitecer. Era como se algo fundamental na sua percepção de segurança tivesse sido abalado. A única coisa que João lamentava era não ter conseguido tirar uma foto ou filmar alguma coisa que provasse o que tinham visto. Mas na época, celular com câmera ainda não era comum na roça, e eles tinham ficado tão apavorados que nem pensaram em documentar nada. Além disso, havia a dúvida se equipamentos eletrônicos funcionariam normalmente na presença daquela coisa. Hoje em dia, quando alguém pergunta se ele acredita em assombração, João responde que não precisa acreditar ou deixar de acreditar.
Ele viu com os próprios olhos, sentiu o cheiro, escutou os sons. Para ele, não é questão de fé, é questão de experiência vivida. E experiência não se discute, se respeita. João sempre termina a história dizendo que a roça tem mistérios que a gente nunca vai entender completamente. Que existem lugares onde é melhor não mexer, criaturas que é melhor não incomodar e conhecimentos que talvez seja melhor não ter. Ele aprendeu a respeitar essas coisas e recomenda que qualquer pessoa que more ou trabalhe no campo faça o mesmo. Ele também costuma avisar que quem trabalha com terra deve sempre prestar atenção no comportamento dos animais. Bichos têm instintos que nós perdemos ao longo da evolução, e quando todos eles concordam que determinado lugar é perigoso, é melhor escutar o aviso. Não custa nada evitar certas áreas, mas pode custar muito ignorar os sinais. A propriedade continuou mudando de dono ao longo dos anos. João soube de pelo menos 3 famílias que tentaram se estabelecer lá e desistiram em poucos meses. Uma delas chegou a construir uma casa nova, mas abandonou a obra pela metade e se mudou para a cidade. Outra tentou criar gado leiteiro, mas perdeu tantas cabeças que faliu em menos de 1 ano. A mais recente foi uma família de São Paulo que comprou a terra para fazer um projeto de agroturismo. Tinham planos ambiciosos de construir pousada, restaurante e trilhas ecológicas. Começaram as obras no inverno, mas no verão seguinte colocaram tudo à venda e voltaram para a capital. Quando alguém perguntou o motivo da desistência, disseram apenas que a região não era adequada para turismo. A última vez que João passou pela estrada que dava acesso ao lugar, viu que tinha uma placa de "Vende-se" encostada no portão, meio desbotada pelo tempo. A propriedade parecia abandonada há anos, com mato crescendo sobre as estruturas e cercas caídas. Era triste ver terra boa sendo desperdiçada daquele jeito, mas ele entendia perfeitamente por que ninguém conseguia ficar. A casinha no alto do morro ainda estava lá, mas com aparência abandonada. As janelas estavam escuras, o telhado meio caído e o mato tinha tomado conta do terreiro. João acelerou o carro e não olhou muito tempo para trás, porque mesmo depois de tantos anos, só de pensar naquele lugar, ainda sentia um frio na espinha. Ele diz que às vezes, quando o vento está soprando de determinada direção, ainda consegue sentir um resquício daquele cheiro característico. Fraco, quase imperceptível, mas inconfundível para quem já conheceu de perto. Nesses dias, João prefere ficar em casa depois que o sol se põe, porque sabe que existem coisas na escuridão que é melhor não encontrar. João também desenvolveu o hábito de conversar com outros fazendeiros da região sobre experiências estranhas. Descobriu que muitas pessoas tinham histórias parecidas, mas a maioria preferia não comentar para não ser chamada de maluca. Era como se existisse uma conspiração silenciosa para manter certos conhecimentos longe de ouvidos curiosos. Um fazendeiro mais velho contou que o bisavô dele costumava dizer que existiam lugares feridos na terra, onde alguma coisa terrível tinha acontecido há muito tempo e deixado uma marca permanente. Segundo a crença antiga, essas áreas nunca se curavam completamente e continuavam atraindo energias ruins para sempre. João não sabe se acredita nessas explicações, mas não pode negar que fazem sentido quando pensa na experiência que viveu. Talvez aquela terra tivesse presenciado tragédias no passado, mortes violentas ou sofrimento intenso que de alguma forma ficaram impregnados no ambiente. Ou talvez existissem mesmo criaturas antigas que habitavam certas regiões desde tempos imemoriais. O que ele sabe com certeza é que nunca mais vai se aventurar em lugares onde os animais se recusam a ir. Se os bichos, com todos os instintos que a natureza deu para eles, consideram determinada área perigosa, é porque alguma coisa real justifica esse medo.
E João aprendeu a respeitar a sabedoria ancestral que ainda existe nos animais domésticos. Hoje, sempre que alguém vem pedir conselho sobre comprar terra barata em regiões isoladas, João faz questão de contar sua história. Não para assustar, mas para alertar que nem sempre o preço baixo é vantagem. Às vezes, terra barata é barata por um motivo, e esse motivo pode ser mais importante que qualquer economia financeira. Sebastião Silva nunca foi homem de inventar mentira. Trabalhava com transporte de gado há mais de 20 anos. Conhecia as estradas da região como ninguém e tinha fama de ser confiável e sério nos negócios. Por isso, quando ele começou a contar o que aconteceu naquelas 3 semanas de outubro, as pessoas pararam para escutar com atenção. Tudo começou quando contrataram Sebastião para fazer um frete diferente. Em vez de transportar gado vivo, como sempre fazia, ia levar um carregamento de sal mineral para as fazendas mais distantes da região, lá para os lados da serra. A estrada era conhecida, mas Sebastião raramente fazia aquele trajeto de noite, porque preferia viajar durante o dia para evitar problemas com o caminhão velho. Mas dessa vez, não teve escolha. O patrão precisava da entrega na manhã seguinte, e a única forma de chegar no horário era saindo depois das 10 da noite. Sebastião não gostou da ideia, mas precisava do dinheiro. Então carregou o caminhão e partiu quando a cidade já estava dormindo. A estrada subia a serra em curvas fechadas, passando por propriedades rurais espalhadas e trechos de mata fechada. Era uma via estreita, asfaltada há poucos anos, mas bem conservada. Durante o dia, era um trajeto bonito, com vista para vales e morros cobertos de vegetação. De noite, ficava meio assombrado, especialmente nos trechos onde a mata se fechava dos 2 lados da pista. Sebastião estava dirigindo há umas 2 horas quando viu as primeiras luzes. No início, achou que era outro caminhão vindo na direção contrária, coisa normal naquela estrada. Mas as luzes não se moviam como faróis de veículo. Eram pontos de luz amarelada, como velas ou lampiões que apareciam e desapareciam entre as árvores. Diminuiu a velocidade para observar melhor, pensando que podia ser alguma festa ou cerimônia religiosa acontecendo numa das propriedades. Mas as luzes não estavam agrupadas como seria numa festividade. Elas se moviam em fila indiana, lentamente, sempre na mesma direção, acompanhando mais ou menos o trajeto da estrada. Sebastião parou o caminhão no acostamento e desceu para ver melhor. A noite estava clara, com lua cheia iluminando a paisagem, mas mesmo assim era difícil distinguir detalhes na mata. As luzes continuavam se movendo, sempre naquele ritmo cadenciado, como se fizessem parte de uma procissão silenciosa. O estranho era que não escutava som nenhum. Numa procissão normal, mesmo de longe, dava para ouvir pelo menos um murmúrio de vozes, passos na vegetação, ou o barulho de galhos sendo quebrados. Mas ali havia apenas silêncio completo, como se as luzes flutuassem sem tocar no chão. Sebastião ficou observando por uns 10 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. As luzes passaram bem perto da estrada, a uns 50 metros de distância, mas mesmo assim não conseguiu ver quem as carregava. Era como se existissem apenas as chamas, flutuando sozinhas no meio da escuridão. Decidiu que era melhor continuar viagem. Voltou para o caminhão e seguiu em frente, mas as luzes continuaram visíveis no retrovisor por um bom tempo, sempre se movendo naquela mesma velocidade constante. Só sumiram quando ele fez uma curva mais fechada e a mata bloqueou a visão. Chegou no destino sem outros incidentes, descarregou o sal mineral e dormiu na boleia do caminhão, como sempre fazia quando viajava. De manhã, tentou perguntar para os funcionários da fazenda se conheciam alguma tradição religiosa na região, alguma procissão que acontecia de madrugada. Mas ninguém soube responder. Na volta, mesmo sendo de dia,
Sebastião prestou atenção no local onde tinha visto as luzes. Era um trecho de mata nativa bem preservada, sem trilhas visíveis ou sinais de que alguém passava por ali regularmente. Havia algumas propriedades nas proximidades, mas todas ficavam longe da mata, em áreas abertas mais adequadas para a agricultura. Sebastião achou que tinha sido apenas uma coincidência estranha e não pensou mais no assunto. Mas na semana seguinte, teve que fazer o mesmo trajeto novamente, dessa vez levando ração para outra fazenda da serra. E as luzes apareceram de novo. Dessa vez, elas surgiram num ponto diferente da estrada, mais para baixo na serra. Sebastião reconheceu o padrão imediatamente. A mesma formação em fila indiana, o mesmo movimento lento e cadenciado, o mesmo silêncio total. Mas agora havia mais luzes, talvez umas 20 ou 30, estendendo-se por uma distância maior na mata. Parou o caminhão novamente e desceu para observar. As luzes pareciam mais brilhantes que na semana anterior, como se tivessem ganhado intensidade. E dessa vez Sebastião teve a impressão de que elas responderam à sua presença. Quando ele desceu do caminhão, todas as luzes pararam de se mover ao mesmo tempo, permanecendo imóveis por alguns segundos antes de retomar o movimento. Sebastião sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo exatamente, mas uma sensação estranha de que estava sendo observado por algo que não conseguia identificar. Voltou para o caminhão mais rápido que da primeira vez e acelerou até sair daquele trecho da estrada. Durante a semana, não conseguiu parar de pensar no que tinha visto. Começou a fazer perguntas discretas para outros caminhoneiros que conheciam a região, mas ninguém relatou ter presenciado algo parecido. Alguns mencionaram que aquela estrada tinha fama de assombrada, mas eram sempre histórias vagas do tipo dizem que, ou tem gente que jura. Sebastião decidiu que ia investigar por conta própria. Na próxima viagem, em vez de passar direto quando visse as luzes, ia tentar chegar mais perto para descobrir o que realmente eram. Levou uma lanterna potente, um binóculo que usava para observar gado à distância e até uma máquina fotográfica descartável que comprou na cidade. A terceira viagem aconteceu numa quinta-feira, com tempo nublado e vento forte. Sebastião estava esperando as luzes aparecerem, mas chegou quase no final da serra, sem ver nada. Já estava achando que dessa vez não ia acontecer nada quando elas surgiram, bem na descida mais íngreme da estrada. Eram muito mais numerosas que das outras vezes. Sebastião contou pelo menos 50 pontos de luz, formando uma procissão que se estendia por centenas de metros mata adentro. E dessa vez havia algo diferente no movimento. As luzes não se moviam todas no mesmo ritmo. Algumas paravam, outras aceleravam, como se houvesse algum tipo de comunicação ou coordenação entre elas. Sebastião parou o caminhão e pegou o binóculo. Através das lentes, conseguiu ver as luzes com mais clareza, mas isso só aumentou sua confusão. Não conseguia identificar a fonte da luminosidade. Não eram velas, tochas ou lampiões. Pareciam mais com esferas de luz pura, flutuando a cerca de 1,5 metro do chão. Foi então que ele reparou em algo que o deixou gelado. As luzes não estavam se movendo aleatoriamente pela mata. Elas seguiam um caminho específico, como se houvesse uma trilha invisível que só elas conseguiam enxergar. E essa trilha, pelo que Sebastião conseguia calcular, ia dar exatamente na estrada, uns 200 metros à frente de onde ele estava parado. Sebastião guardou o binóculo às pressas e voltou para o caminhão. Dirigiu devagar até o ponto onde calculava que a procissão ia cruzar a estrada. Parou o veículo bem no meio da pista, acendeu os faróis altos e os pisca-alerta e esperou. Não demorou muito para a primeira luz aparecer na borda da mata. Sebastião segurou a câmera descartável, preparado para fotografar qualquer coisa que aparecesse. Mas quando a luz emergiu da vegetação e pisou na estrada, ele ficou paralisado.
Não havia ninguém carregando a luz. Ela simplesmente flutuava sozinha, uma esfera amarelada do tamanho de uma bola de futebol, movendo-se a cerca de meio metro do asfalto. A luz tinha uma qualidade estranha. Não iluminava o chão, nem os arredores como deveria. Era como se brilhasse apenas para si mesma. Sebastião tentou fotografar, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia mirar direito a câmera. Enquanto isso, mais luzes começaram a emergir da mata. Uma por uma, elas atravessavam a estrada bem na frente do caminhão, sempre naquele mesmo ritmo lento e solene. O que mais impressionou Sebastião foi o silêncio absoluto. Mesmo com tantas presenças passando tão perto, não havia som algum. Nem passos, nem respiração, nem barulho de roupa ou objetos se movendo. Era como se assistisse um filme mudo de uma procissão fantasma. Sebastião tentou contar quantas luzes passaram, mas perdeu a conta depois de 60. A procissão durou quase 1 hora, e durante todo esse tempo ele ficou imóvel dentro da cabine, hipnotizado pelo espetáculo sobrenatural. Algumas luzes passavam tão perto do caminhão que ele conseguia ver detalhes na superfície luminosa, que parecia ondular como líquido dourado. A última luz da procissão foi diferente das outras. Era maior, mais brilhante e se movia mais devagar. Quando chegou na altura do caminhão, parou completamente e ficou olhando na direção de Sebastião. Ele não conseguia ver olhos ou rosto, mas tinha certeza absoluta de que estava sendo observado e avaliado. Essa luz ficou parada por uns 5 minutos que pareceram eternos. Sebastião sentia como se sua alma estivesse sendo examinada, como se algo antigo e poderoso estivesse decidindo se ele representava ameaça ou se podia ser ignorado. A sensação era tão intensa que ele começou a suar frio mesmo com a noite estando fresca. Finalmente, a luz retomou o movimento e desapareceu na mata do outro lado da estrada. Sebastião ficou ali parado por mais uns minutos, tentando processar o que tinha presenciado. Quando finalmente conseguiu se mover, suas pernas estavam bambas e ele teve dificuldade para pisar no acelerador. Terminou a viagem em estado de choque. Descarregou a mercadoria como um autômato, mal conseguindo responder às perguntas dos funcionários da fazenda. Tentou dormir na boleia, mas passou a noite inteira acordado, repassando cada detalhe do que tinha visto. De manhã, levou o filme para revelar numa loja de fotografia da cidade. Quando foi buscar as fotos, levou uma decepção. Todas as imagens estavam completamente pretas, como se ele tivesse fotografado dentro de uma câmara escura. Nem mesmo os faróis do caminhão apareciam nas fotos, o que era impossível considerando que ele tinha tirado várias com os faróis acesos. Sebastião começou a fazer pesquisas discretas sobre a história daquela estrada. Descobriu que ela tinha sido construída sobre um caminho muito mais antigo, usado pelos tropeiros no século passado para transportar gado e mercadorias entre as cidades da região. O trajeto original passava exatamente pelos mesmos pontos onde ele tinha visto as luzes. Conversando com moradores mais velhos da região, Sebastião soube que aquele caminho antigo tinha uma história trágica. Em 1897, uma grande boiada que descia a serra foi surpreendida por uma tempestade violenta. O gado se dispersou na escuridão, alguns peões se perderam na mata e pelo menos 5 homens nunca foram encontrados. Segundo as histórias locais, os corpos dos peões desaparecidos nunca foram recuperados. As famílias fizeram buscas por semanas, mas a mata era muito densa e havia muitas áreas perigosas onde não dava para procurar. Com o tempo, acreditaram que os homens tinham caído em algum precipício ou sido atacados por animais selvagens. Um morador muito idoso contou para Sebastião que o avô dele fazia parte das equipes de busca na época. Segundo relatos que passaram de geração em geração, os buscadores encontraram evidências de que os peões tinham tentado voltar para a estrada seguindo um caminho específico na mata.
Acharam rastros, pedaços de roupa e até alguns objetos pessoais, sempre seguindo a mesma direção, mas nunca encontraram os corpos. A teoria era que os homens tinham se perdido definitivamente na escuridão e morrido de frio, fome ou ferimentos. Suas almas, segundo a crença popular, continuavam tentando completar a jornada que tinham começado em vida, procurando eternamente o caminho de volta para casa. Sebastião ficou impressionado com a coincidência entre a rota da procissão fantasma e o caminho que os peões perdidos tinham tentado seguir mais de 100 anos antes. Começou a acreditar que as luzes realmente eram os espíritos dos homens que morreram na serra, ainda tentando completar a viagem que tinha sido interrompida pela tragédia. Essa explicação fazia sentido para ele, mas não diminuía o impacto emocional da experiência. Sebastião começou a ter pesadelos com luzes flutuantes e acordava de madrugada suando frio. Durante o dia, ficava ansioso e distraído, pensando constantemente no que tinha presenciado. O pior era que ele sabia que teria que fazer aquela viagem novamente. O patrão tinha fechado um contrato regular para abastecer as fazendas da serra, e Sebastião era o único motorista disponível para fazer o trajeto noturno. Tentou argumentar que preferia viajar de dia, mas não conseguiu explicar os motivos reais sem parecer maluco. Na quarta viagem, Sebastião estava preparado psicologicamente para o encontro com as luzes. Levou um rosário que a mãe tinha dado, rezou antes de sair e dirigiu mais devagar que o normal para não ser pego de surpresa. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. As luzes apareceram como sempre, mas não se limitaram a cruzar a estrada. Quando Sebastião parou para observar, algumas se destacaram do grupo principal e começaram a se aproximar do caminhão. Ele ficou apavorado, mas não conseguia se mover para fugir. 3 luzes rodearam o caminhão, flutuando ao redor da cabine, como se estivessem examinando o veículo e seu ocupante. Sebastião sentia uma presença forte dentro da cabine, como se alguém tivesse sentado no banco do carona. O ar ficou pesado e ele teve dificuldade para respirar. Foi então que começou a escutar sons. Não eram vozes exatamente, mas algo como sussurros ou murmúrios muito baixos, como se alguém estivesse falando numa língua que ele não reconhecia. Os sons vinham de todas as direções ao mesmo tempo, criando um efeito desorientador que fez Sebastião ficar tonto. Entre os murmúrios, ele conseguiu identificar algumas palavras em português, mas fragmentadas e distorcidas. Escutou casa, voltar, perdido, frio, sempre repetidas de forma melancólica. Era como se alguém tivesse tentando se comunicar através de um rádio com má recepção. Sebastião tentou responder, perguntando se podia ajudar de alguma forma, mas sua voz saiu rouca e trêmula. No momento em que falou, todos os sons pararam abruptamente e as luzes se afastaram do caminhão. Ele teve a impressão de que tinha quebrado algum tipo de protocolo ou invadido um espaço sagrado. A procissão retomou o movimento normal, mas Sebastião reparou que agora havia uma luz a mais. Uma pequena esfera dourada que não estava lá no início tinha se juntado ao grupo. Ela se movia de forma diferente das outras, mais errática, como se ainda tivesse se acostumando com a nova condição. Sebastião entendeu que tinha presenciado algo muito raro: a chegada de um novo membro à procissão eterna. Alguém tinha morrido recentemente na região e sua alma tinha se juntado aos peões perdidos há mais de um século. A ideia o deixou profundamente perturbado. Nos dias seguintes, Sebastião soube através de conhecidos que um vaqueiro aposentado da região tinha morrido na semana anterior. O homem tinha saído para procurar uma vaca que se perdeu na mata e não voltou para casa. Encontraram o corpo 2 dias depois, no meio da vegetação, sem sinais de violência. O médico disse que foi parada cardíaca, provavelmente causada pelo esforço e pelo frio da madrugada. A coincidência deixou Sebastião ainda mais abalado.
Começou a acreditar que aquela região da serra era uma espécie de portal onde almas perdidas se reuniam para continuar jornadas incompletas. E ele, sem querer, tinha se tornado testemunha desses encontros sobrenaturais. A quinta viagem foi a mais assustadora de todas. Sebastião já esperava ver as luzes, mas dessa vez elas se comportaram de forma completamente diferente. Em vez de seguir a rota habitual, a procissão inteira se dirigiu diretamente para a estrada e parou bem na frente do caminhão, bloqueando completamente a passagem. Sebastião pisou no freio e ficou parado, sem saber o que fazer. As luzes se organizaram em semicírculo ao redor do caminhão, como se tivessem cercado o veículo deliberadamente. Ele tentou dar ré, mas o motor morreu e não quis pegar de novo, por mais que ele tentasse. Durante quase 2 horas, Sebastião ficou preso ali, cercado pelas luzes fantasmagóricas. Os sussurros voltaram, mais intensos que da vez anterior, e dessa vez ele conseguiu entender algumas frases completas. Nos ajude. Queremos ir para casa. Não conseguimos encontrar o caminho. Repetidas incansavelmente por vozes que pareciam vir de muito longe. Sebastião tentou explicar que não sabia como ajudar, que era apenas um caminhoneiro tentando fazer seu trabalho. Mas as vozes continuaram insistindo, como se não conseguissem entender sua resposta, ou como se estivessem presas num loop eterno de pedidos desesperados. Foi então que Sebastião teve uma ideia. Lembrou-se das histórias que tinha ouvido sobre os peões perdidos e percebeu que talvez eles não conseguissem encontrar o caminho porque a geografia tinha mudado muito desde 1897. A Estrada Nova passava por uma rota diferente da trilha original, confundindo os espíritos que tentavam seguir referências que não existiam mais. Sebastião saiu do caminhão, pegou uma lanterna e começou a caminhar na direção que sabia ser a correta para chegar às fazendas da serra. As luzes o seguiram, formando uma procissão atrás dele. Ele caminhou por quase 1 quilômetro, sempre falando em voz alta, explicando onde ficavam as propriedades atuais e como chegar lá. Chegando num ponto alto de onde dava para ver as luzes das fazendas no vale, Sebastião parou e apontou na direção correta. É para lá que vocês têm que ir, disse em voz alta. Podem seguir as luzes das casas. Agora tem famílias morando lá que vão receber vocês bem. As luzes da procissão ficaram paradas por alguns minutos, como se estivessem processando a informação. Depois, uma por uma, começaram a se mover na direção que Sebastião tinha indicado. Ele ficou observando até que todas desaparecessem na distância, seguindo finalmente o caminho correto para completar a jornada que tinham começado mais de um século antes. Sebastião voltou para o caminhão e, para sua surpresa, o motor pegou na primeira tentativa. Terminou a viagem sem outros incidentes, mas sabia que algo fundamental tinha mudado. Tinha ajudado as almas perdidas a encontrar o caminho de volta para casa, e isso lhe dava uma sensação de paz que não sentia há semanas. Nas viagens seguintes, as luzes não apareceram mais. Sebastião continuou fazendo o trajeto noturno por mais alguns meses, sempre atento, mas a Estrada da Serra voltou a ser apenas uma estrada comum. A procissão fantasma tinha finalmente chegado ao seu destino. Anos depois, Sebastião soube através de moradores da região que na mesma época em que ele ajudou os espíritos, várias pessoas tinham relatado sonhos estranhos. Sonhavam com homens de roupas antigas que batiam na porta das casas, pedindo abrigo e comida. Nos sonhos, os visitantes sempre agradeciam a hospitalidade e diziam que finalmente tinham conseguido chegar em casa. Sebastião nunca mais viu as luzes, mas às vezes, quando passa por aquela estrada, ainda sente uma presença amigável no ar. É como se os espíritos agradecidos ainda estivessem por perto, não mais perdidos e desesperados, mas em paz e gratos pela ajuda que receberam. Hoje, quando conta essa história,
Sebastião sempre termina dizendo que aprendeu uma lição importante sobre compaixão e sobre ajudar quem precisa, mesmo quando não entendemos completamente a situação. Ele acredita que todos nós, vivos ou mortos, às vezes precisamos de orientação para encontrar o caminho certo, e que um gesto simples de bondade pode fazer diferença até mesmo para almas perdidas há mais de um século. Carmen Santos sempre foi mulher trabalhadora e de cabeça no lugar. Viúva há 10 anos, criou os 3 filhos sozinha, trabalhando como doméstica nas casas da cidade e nunca se meteu em conversa fiada ou fofoca de vizinho. Por isso, quando ela começou a contar o que aconteceu durante os 2 meses que trabalhou no sítio da família Moreira, todo mundo prestou atenção. Dona Helena Moreira era uma senhora de 80 e poucos anos que morava sozinha num sítio afastado, a uns 15 quilômetros da cidade. A propriedade era antiga, herdada do marido que tinha morrido há muito tempo, e a casa principal era uma construção grande e bem conservada, rodeada de jardins e pomares. Dona Helena precisava de alguém para fazer a limpeza e cozinhar, porque a idade já não permitia que ela cuidasse de tudo sozinha. O sítio tinha uma história longa na região. A família Moreira se estabeleceu ali nos anos 1920, quando o bisavô de Dona Helena comprou as terras de um fazendeiro que estava falindo. A casa original era menor, mas ao longo das décadas foi sendo ampliada conforme a família crescia e prosperava. Havia pomares de laranja e limão, currais para gado leiteiro e até uma pequena capela onde a família rezava aos domingos. Carmen aceitou o trabalho porque pagava bem e porque Dona Helena tinha fama de ser patroa justa e educada. A única exigência era que ela dormisse no sítio de segunda a quinta-feira, voltando para casa só nos fins de semana. Carmen concordou, achando que seria tranquilo passar alguns dias na roça, longe da correria da cidade. No primeiro dia, Dona Helena mostrou a casa para Carmen e explicou a rotina. Era uma casa grande, com muitos cômodos, mas apenas 3 quartos eram usados. O da patroa, o de hóspedes onde Carmen ia dormir e um terceiro, que ficava sempre fechado. Quando Carmen perguntou sobre esse quarto, Dona Helena desconversou, dizendo apenas que eram coisas antigas e que não precisava se preocupar com aquilo. A casa tinha uma atmosfera peculiar. Era bem cuidada e limpa, mas havia algo melancólico no ambiente, como se carregasse o peso de muitas memórias tristes. As paredes eram cobertas de fotografias antigas, mostrando várias gerações da família Moreira, e havia móveis antigos e pesados que davam à casa um ar solene e formal. Carmen reparou logo no primeiro dia que muitas das fotografias mostravam crianças. Meninas de várias idades, sempre vestidas com roupas elaboradas da época, posando formal ao lado dos pais ou brincando no jardim. Havia uma concentração maior de fotos de 2 meninas específicas que apareciam em diferentes idades e situações, sempre juntas e sempre sorridentes. A casa também tinha peculiaridades arquitetônicas que chamaram a atenção de Carmen. Havia corrimãos mais baixos em algumas escadas, como se tivessem sido adaptados para crianças. Algumas portas tinham fechaduras duplas, uma na altura normal e outra mais baixa. E em vários cômodos havia pequenos móveis que claramente tinham sido feitos para uso infantil. Carmen reparou que Dona Helena tinha o hábito estranho de conversar sozinha. Durante o dia, ela andava pela casa falando baixinho, como se estivesse dialogando com alguém invisível. No início, Carmen achou que a patroa estava ficando meio esclerosada pela idade, coisa comum em pessoas idosas que vivem isoladas. Mas depois de alguns dias, Carmen percebeu que havia um padrão nas conversas de Dona Helena. Ela sempre falava no mesmo tom carinhoso que se usa com crianças, fazendo perguntas e esperando respostas que nunca vinham. Vocês estão com fome? Querem que eu conte uma história?
Vamos brincar no jardim? Eram frases que Carmen escutava constantemente. O mais estranho era que Dona Helena parava entre as perguntas, como se realmente estivesse escutando respostas. Ficava com a cabeça inclinada, sorrindo ou franzindo a testa conforme o que imaginava estar ouvindo. Às vezes até ria, como se alguém tivesse contado uma piada engraçada. Durante a primeira semana, Carmen tentou entender a rotina da casa. Dona Helena acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha. Depois ia para o jardim onde passava horas cuidando das flores. Falava constantemente durante essas atividades, sempre no mesmo tom maternal, como se estivesse ensinando alguém sobre as plantas. No final da primeira semana, Carmen decidiu perguntar diretamente para Dona Helena sobre essas conversas. A patroa ficou sem graça e explicou que tinha o costume de falar com as meninas, desde que elas eram pequenas. Quando Carmen perguntou que meninas eram essas, Dona Helena apontou para uma estante na sala, onde havia várias bonecas antigas. Eram bonecas de porcelana, do tipo que se fazia décadas atrás, com roupas elaboradas e cabelos de verdade. Havia umas 15 ou 20, todas em perfeito estado de conservação, sentadas numa estante de vidro como se fossem objetos preciosos. Dona Helena explicou que eram bonecas que tinham pertencido às filhas dela quando eram crianças e que ela gostava de cuidar delas como lembrança dos tempos antigos. As bonecas eram impressionantes pela qualidade e pelo estado de conservação. Tinham rostos delicados pintados à mão, cabelos humanos cacheados e penteados com cuidado, e roupas feitas de tecidos finos com bordados elaborados. Algumas usavam vestidos de festa, outras roupas mais simples do dia a dia, mas todas pareciam ter sido feitas por artesãos muito habilidosos. Carmen reparou que cada boneca tinha características únicas, como se tivessem sido feitas para representar pessoas específicas. Duas delas, em particular, se destacavam por serem maiores e mais elaboradas que as outras. Uma tinha cabelos castanhos e vestido azul, a outra cabelos loiros e vestido rosa. Eram claramente as favoritas, porque ocupavam posições centrais na estante. Carmen achou a explicação razoável, mas ainda se sentia desconfortável com o jeito que Dona Helena tratava as bonecas. A patroa falava com elas como se fossem pessoas reais, dava-lhes nomes, contava histórias e até preparava pratos extras na mesa, dizendo que era pras meninas. Era um comportamento que ia além da simples nostalgia. Durante as refeições, Dona Helena sempre colocava 2 pratos pequenos ao lado do seu, com porções de comida que nunca eram tocadas. Quando Carmen perguntou sobre isso, ela disse que as meninas tinham que comer também, mesmo que não tivessem muito apetite. No final das refeições, Dona Helena recolhia os pratos intocados e jogava a comida no lixo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No segundo fim de semana, quando Carmen voltou para casa, contou para os filhos sobre a situação. Eles acharam que a patroa estava apenas sentindo solidão e que usar as bonecas como companhia era uma forma inofensiva de lidar com o isolamento. Carmen concordou que podia ser isso, mas mesmo assim se sentia inquieta sempre que via Dona Helena conversando com os brinquedos. A filha mais velha de Carmen, que estudava psicologia, explicou que idosos que vivem isolados às vezes desenvolvem comportamentos compensatórios para lidar com a solidão. Criar rotinas que envolvem objetos significativos do passado era uma forma de manter conexão com memórias felizes. Carmen se tranquilizou um pouco com essa explicação, mas ainda achava o comportamento de Dona Helena muito intenso. Na segunda semana, começaram a acontecer coisas estranhas. Carmen chegava de manhã e encontrava as bonecas em posições diferentes das que tinham ficado no dia anterior. Uma que estava sentada aparecia em pé, outra que estava olhando para frente aparecia virada para a parede. Quando perguntava para Dona Helena, a patroa dizia que não tinha mexido em nada. As mudanças eram sutis, mas consistentes. Uma boneca que estava com os braços ao lado do corpo aparecia com eles cruzados.
Outra, que estava com a cabeça reta, aparecia com ela ligeiramente inclinada. Eram alterações pequenas, mas que uma pessoa atenta como Carmen não deixava passar despercebidas. Carmen tentou encontrar explicações racionais. Talvez vibrações do chão ou correntes de ar fossem capazes de mover as bonecas levemente. Ou talvez Dona Helena realmente as mexesse durante a noite e esquecesse por causa da idade. Mas as mudanças eram muito específicas e deliberadas para serem coincidência. Para testar sua teoria sobre vibrações, Carmen colocou pequenos pedaços de papel embaixo de algumas bonecas para ver se elas realmente se moviam durante a noite. Na manhã seguinte, os papéis estavam no mesmo lugar, mas duas bonecas tinham mudado de posição. Era como se elas tivessem sido levantadas e recolocadas, sem arrastar pela superfície. Uma manhã, Carmen encontrou todas as bonecas viradas na mesma direção, olhando para a janela que dava para o jardim. Ela havia deixado elas olhando para frente no dia anterior, mas agora todas estavam com o rosto voltado para fora, como se estivessem observando alguma coisa no quintal. A precisão do movimento era perturbadora. Carmen foi até a janela para ver o que podia ter chamado a atenção das bonecas. O jardim parecia normal, com as flores bem cuidadas e os passarinhos voando entre as árvores. Mas havia uma área específica, perto de uma roseira antiga, onde a grama parecia mais verde e densa que no resto do quintal. Dona Helena negou ter tocado nas bonecas, mas Carmen reparou que ela parecia nervosa e evitava olhar diretamente para a estante. Quando Carmen sugeriu que talvez fosse melhor guardar as bonecas num lugar mais seguro, Dona Helena se alterou e disse que as meninas gostavam de ficar ali, onde podiam ver o que acontecia na casa. A reação de Dona Helena foi tão intensa que Carmen se assustou. A patroa ficou vermelha, com os olhos brilhando de raiva, e disse que ninguém ia tocar nas suas meninas. Elas tinham o direito de ficar onde quisessem, e qualquer pessoa que tentasse mudá-las de lugar ia se arrepender. Era a primeira vez que Carmen via Dona Helena perder a compostura. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir direito. Ficou imaginando as bonecas se movendo sozinhas na escuridão, mudando de posição enquanto todos dormiam. Era uma ideia absurda, mas não conseguia tirar da cabeça. Levantou 2 vezes durante a madrugada para verificar se tudo estava normal na sala, mas as bonecas permaneciam imóveis. Durante essas visitas noturnas à sala, Carmen reparou que havia uma temperatura diferente perto da estante das bonecas. O ar parecia mais frio, como se houvesse uma corrente de ar gelado vindo de algum lugar. Mas não havia janelas abertas ou fontes óbvias de ventilação naquela área da casa. Na manhã seguinte, porém, havia uma boneca no chão. Era uma das menores, que tinha cabelos loiros e vestido azul. Estava caída bem no meio da sala, longe da estante, numa posição que sugeria que tinha andado até ali e depois desabado. Dona Helena ficou muito perturbada e disse que as meninas às vezes ficavam inquietas quando percebiam que havia estranhos na casa. A boneca estava deitada de lado, com os braços estendidos, como se tivesse tentado se apoiar ao cair. Os cabelos estavam desarrumados e o vestido amarrotado, como se ela realmente tivesse se movido por conta própria. Dona Helena a pegou com muito cuidado, alisou os cabelos e arrumou a roupa antes de recolocá-la na estante. Carmen ajudou a recolocar a boneca na estante, mas reparou que ela pesava mais do que deveria. Não era o peso normal de porcelana e tecido, mas algo mais denso, como se houvesse algo sólido dentro do corpo da boneca. Quando comentou isso com Dona Helena, a patroa mudou de assunto rapidamente. O peso anormal das bonecas fez Carmen suspeitar que havia algo escondido dentro delas. Talvez objetos de valor ou documentos importantes que Dona Helena queria manter seguros. Seria uma explicação racional para alguns dos comportamentos estranhos da patroa em relação aos brinquedos. Naquela tarde, enquanto limpava a casa, Carmen escutou barulhos vindos da sala.
Eram sons baixos, como se alguém tivesse arrastando objetos pequenos pelo chão. Quando foi verificar, encontrou duas bonecas fora da estante, uma sentada numa poltrona e outra no chão perto da janela. E boneca na poltrona estava posicionada como se estivesse assistindo televisão, com os braços apoiados nos braços da cadeira e as pernas cruzadas de forma natural. A outra estava ajoelhada perto da janela, com as mãos apoiadas no vidro como se estivesse olhando para fora. As posições eram muito humanas para terem sido resultado de quedas acidentais. Dona Helena estava cochilando no quarto dela, então não podia ter sido ela que mexeu nas bonecas. Carmen as recolocou na estante, mas ficou de olho na sala pelo resto do dia. Não viu mais nada se mover, mas teve a sensação constante de que estava sendo observada. Durante o resto da tarde, Carmen testou várias teorias sobre como as bonecas podiam estar se movendo. Verificou se havia fios ou mecanismos escondidos, procurou por dispositivos eletrônicos, até bateu levemente na estante para ver se vibrações podiam causar os movimentos, mas não encontrou nada que explicasse os fenômenos. Naquela noite, Carmen decidiu que ia descobrir o que estava acontecendo. Depois que Dona Helena foi dormir, ela se posicionou num canto escuro da sala, de onde conseguia ver a estante das bonecas sem ser vista. Ficou ali parada, prestando atenção em qualquer movimento ou barulho. A sala de noite tinha uma atmosfera diferente. A luz da lua que entrava pelas janelas criava sombras estranhas, e todos os móveis antigos pareciam mais imponentes na escuridão. Carmen se esforçou para ficar quieta e alerta. Mas depois de uma hora sem nada acontecer, começou a achar que tinha perdido tempo. Por volta da meia-noite, começaram os sons. Primeiro eram apenas estalidos baixos, como madeira se ajustando com mudança de temperatura. Depois, se tornaram mais distintos, como pequenos passos ou objetos sendo arrastados. Carmen forçou a vista na escuridão, tentando identificar a origem dos barulhos. Os sons vinham claramente da direção da estante, mas eram tão baixos que Carmen não tinha certeza se não estava imaginando coisas. Havia uma regularidade no ritmo que sugeria movimento intencional, não apenas ruídos aleatórios da casa velha se acomodando durante a noite. Foi então que viu. Uma das bonecas, uma de cabelos castanhos e vestido vermelho, se mexeu. Não foi um movimento brusco, mas lento e deliberado, como se ela tivesse acordado de um sono profundo. A cabeça virou ligeiramente, depois o braço se moveu e finalmente a boneca se levantou na estante. Carmen ficou paralisada de medo. Sabia que o que estava vendo era impossível, mas não conseguia negar a evidência dos próprios olhos. A boneca se moveu até a borda da estante, desceu com movimentos cuidadosos, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, e começou a andar pelo chão da sala. O movimento era antinatural, mas coordenado. A boneca andava com passos curtos e rígidos, como se seus membros fossem articulados, mas não completamente flexíveis. Ela foi até a janela, ficou parada ali por alguns minutos, como se estivesse olhando para fora. Depois voltou e subiu na estante novamente. Carmen observou fascinada e apavorada, enquanto outras bonecas começaram a se mover. Não todas de uma vez, mas uma por uma, como se houvesse uma ordem ou hierarquia entre elas. Algumas desciam da estante e caminhavam pela sala. Outras apenas mudavam de posição onde estavam, virando a cabeça ou movendo os braços. O mais perturbador era que os movimentos pareciam ter propósito. As bonecas não se moviam aleatoriamente, mas pareciam estar cumprindo tarefas específicas. Uma foi até uma mesa e organizou alguns objetos. Outra se posicionou perto da porta, como se estivesse fazendo guarda. Uma terceira ficou parada no centro da sala, como se estivesse supervisionando as outras. Carmen esperou até ter certeza de que as bonecas tinham parado de se mover, depois saiu da sala nas pontas dos pés e se trancou no quarto. Passou o resto da noite acordada, tentando entender o que tinha presenciado.
Pela manhã, achou que talvez tivesse sido um pesadelo muito vívido, mas quando foi à sala, várias bonecas estavam em posições diferentes. A boneca de vestido vermelho que ela tinha visto se mover primeiro agora estava na posição central da estante, como se tivesse assumido uma posição de liderança. Outras estavam viradas para direções diferentes e havia uma que estava segurando um pequeno objeto que não estava ali na noite anterior. No dia seguinte, Carmen tentou abordar o assunto com Dona Helena de forma indireta. Perguntou sobre a história das bonecas, quando tinham sido compradas, se eram muito antigas. Dona Helena pareceu desconfortável com as perguntas, mas acabou revelando que as bonecas tinham mais de 50 anos e pertenciam às 2 filhas que ela tinha perdido ainda crianças. As meninas tinham morrido numa epidemia de febre que atingiu a região quando eram pequenas, uma com 6 anos e outra com 8. Dona Helena guardou todas as coisas delas, incluindo as bonecas favoritas, como forma de manter viva a memória das filhas. Com o passar dos anos, ela desenvolveu o hábito de conversar com as bonecas como se fossem as próprias meninas. A história explicava muito sobre o comportamento de Dona Helena, mas levantava questões ainda mais perturbadoras sobre o que Carmen tinha presenciado. Se as bonecas realmente pertenceram às crianças mortas, e Dona Helena passava décadas tratando-as como se fossem as filhas vivas, talvez houvesse alguma conexão sobrenatural entre os objetos e as almas das meninas. Dona Helena contou que as 2 meninas eram inseparáveis em vida, sempre brincando juntas e cuidando das bonecas como se fossem bebês de verdade. Elas tinham nomes para cada boneca, criavam histórias elaboradas sobre suas vidas e até faziam roupas novas quando as originais ficavam velhas ou rasgadas. Quando as meninas adoeceram, uma das últimas coisas que pediram foi que Dona Helena cuidasse bem das bonecas. Elas tinham medo de que os brinquedos ficassem sozinhos e tristes, sem ninguém para brincar com eles. Dona Helena prometeu que sempre ia cuidar das bonecas e tinha mantido essa promessa por mais de 50 anos. Carmen sentiu pena da patroa, mas ao mesmo tempo ficou mais assustada. Começou a suspeitar que a dor e a saudade de Dona Helena, de alguma forma, tinham despertado as bonecas, fazendo com que elas se comportassem como as crianças mortas. Era uma ideia perturbadora, mas era a única explicação que fazia sentido para o que ela estava presenciando. Durante o resto do dia, Carmen observou Dona Helena interagindo com as bonecas e reparou em detalhes que tinha perdido antes. A patroa não falava com todas as bonecas da mesma forma. Com 2 específicas, as maiores e mais elaboradas, ela usava nomes próprios, Rosinha e Mariquinha. Com as outras, se referia genericamente como as outras meninas ou as amigas. Dona Helena também tinha rituais específicos com as bonecas principais. De manhã, ela penteava os cabelos delas com cuidado, trocava suas roupas se necessário e até conversava sobre os planos do dia como se estivesse falando com crianças reais. À noite, ela as levava para o quarto dela e só trazia de volta para a sala na manhã seguinte. Naquela noite, Carmen não teve coragem de espionar as bonecas novamente. Ficou no quarto com a porta trancada, mas mesmo assim escutou sons vindos da sala. Passos pequenos, objetos sendo movidos e até o que parecia ser risadas baixas de crianças. Os barulhos continuaram até quase amanhecer. Os sons eram mais variados e complexos que na noite anterior. Além dos passos e movimentos de objetos, Carmen escutou o que pareciam ser conversas em sussurros, muito baixas para entender as palavras, mas com inflexões que sugeriam diálogo entre múltiplas pessoas. Havia também ruídos que pareciam brincadeiras, objetos sendo arrastados, pequenas batidas e até melodias como se alguém estivesse cantarolando. De manhã, a sala estava completamente desarrumada. Almofadas no chão, livros fora das prateleiras e as bonecas espalhadas por toda a parte. Algumas sentadas em cadeiras,
outras no chão, brincando com objetos da casa. Era como se um grupo de crianças tivesse passado a noite toda fazendo bagunça na sala. Havia uma organização na bagunça que sugeria brincadeiras estruturadas. Um grupo de bonecas estava arranjado em volta de uma mesinha baixa, como se tivessem feito um chá da tarde. Outras estavam posicionadas perto de livros abertos, como se tivessem estado contando histórias. Uma estava abraçada num ursinho de pelúcia que tinha saído de algum outro cômodo da casa. Dona Helena não pareceu surpresa com a desordem. Pelo contrário, ela sorriu com carinho e disse que as meninas tinham ficado animadas porque gostaram de ter companhia na casa. Começou a recolher as coisas espalhadas, conversando com as bonecas como se fossem crianças travessas que tinham feito uma brincadeira inocente. "Olha só a bagunça que vocês fizeram", disse Dona Helena com um tom carinhoso. "Mas eu sei que se divertiram muito. Faz tempo que não vejo vocês tão animadas assim." Ela arrumava cada boneca com cuidado, alisando os cabelos e ajeitando as roupas como uma mãe cuidadosa. Carmen ajudou a arrumar a sala, mas se sentia cada vez mais desconfortável. As bonecas pareciam diferentes de manhã, mais vivas de alguma forma. Os olhos de vidro brilhavam mais, as expressões pareciam mais naturais, e Carmen tinha a impressão de que elas a observavam enquanto ela trabalhava. Durante a arrumação, Carmen reparou que algumas bonecas tinham mudado fisicamente. Uma que sempre teve um sorriso pintado no rosto, agora parecia ter uma expressão mais séria. Outra, que tinha os olhos sempre abertos, agora parecia estar piscando ocasionalmente. Eram mudanças sutis, mas perturbadoras para quem observava com atenção. Durante o dia, Carmen reparou que Dona Helena estava mais animada que o normal. Ela cantarolava enquanto cozinhava, arrumava flores no jardim e passava longos períodos conversando com as bonecas sobre planos para brincadeiras e passeios. Era como se a atividade noturna das bonecas tivesse revitalizado a velha senhora. Dona Helena também começou a incluir Carmen nas conversas com as bonecas. "Meninas, digam oi para tia Carmen", dizia ela, fazendo uma pausa como se estivesse esperando resposta. "Elas são um pouco tímidas com pessoas novas", explicava depois. "Mas já gostaram de você." Mas Carmen estava ficando cada vez mais nervosa. Sentia-se constantemente observada, como se dezenas de olhinhos de vidro a seguissem por toda a casa. Quando virava as costas para as bonecas, tinha a sensação de que elas se mexiam ligeiramente, sempre voltando à posição original antes que ela pudesse flagrá-las. A sensação de ser observada se intensificou ao longo do dia. Carmen começou a se virar rapidamente, tentando pegar as bonecas em movimento, mas elas sempre estavam imóveis quando ela olhava. Era um jogo psicológico que a deixava cada vez mais tensa e paranoica. Naquela tarde, enquanto passava pano na estante das bonecas, Carmen fez uma descoberta perturbadora. Uma das bonecas maiores tinha uma pequena rachadura na nuca, e através da fenda ela conseguiu ver que havia algo dentro da cabeça de porcelana. Não era o enchimento normal de boneca, mas algo que parecia orgânico. Carmen tentou olhar melhor, aproximando o rosto da rachadura para ver o que havia dentro. Por um momento, teve a impressão de ver algo que parecia cabelo humano, mas mais escuro e com textura diferente. Havia também uma substância esbranquiçada que podia ser tecido decomposto ou algo pior. Dona Helena chegou na sala naquele momento e perguntou o que ela estava fazendo. Carmen disse que só estava limpando, mas a patroa ficou desconfiada e pediu que ela fosse cuidar de outros afazeres. Durante o resto do dia, Dona Helena não saiu de perto das bonecas, como se estivesse protegendo elas de algo. A reação de Dona Helena confirmou as suspeitas de Carmen de que havia algo escondido dentro das bonecas. Mas agora ela suspeitava que não eram objetos de valor, e sim algo muito mais perturbador. A possibilidade que passou pela sua cabeça a deixou nauseada.
mas explicaria muitas coisas sobre o comportamento das bonecas. À noite, Carmen escutou Dona Helena falando com as bonecas no quarto dela. A conversa durou horas e, pela primeira vez, Carmen teve a impressão de que as bonecas estavam respondendo. Não conseguia ouvir palavras claras, mas havia variações no tom e no ritmo da conversa, como se houvesse um diálogo real acontecendo. Carmen encostou o ouvido na parede que separava os dois quartos e conseguiu escutar fragmentos da conversa. Dona Helena falava sobre memórias antigas, sobre como sentia saudades de quando as meninas eram pequenas, sobre como era bom ter elas de volta em casa. E entre suas falas havia pausas e murmúrios que realmente pareciam respostas. Eu sei que vocês sentem falta de brincar, dizia Dona Helena, mas agora podem se divertir à noite, quando ninguém mais está acordado. Só tomem cuidado para não assustar a tia Carmen. Havia uma pausa. Depois, ela ria baixinho. Não, meninas, ela não vai entender. Os adultos esqueceram como é ser criança. Na manhã seguinte, Dona Helena parecia cansada e perturbada. Quando Carmen perguntou se ela estava bem, a patroa disse que as meninas estavam preocupadas porque achavam que Carmen não gostava delas. Elas queriam que a nova funcionária fosse embora para que pudessem ficar sozinhas com a mamãe novamente. A mensagem era clara. As bonecas, ou o que quer que habitasse dentro delas, viam Carmen como uma ameaça. Ela representava o mundo externo, a realidade que podia quebrar a fantasia cuidadosamente construída por Dona Helena ao longo de décadas. Carmen entendeu que a situação estava ficando perigosa. As bonecas, ou o que quer que tivesse dentro delas, tinham desenvolvido algum tipo de consciência e a viam como ameaça. Decidiu que ia terminar a semana e depois procurar outro emprego, longe daquele sítio assombrado. Durante o dia, Carmen tentou agir normalmente, mas reparou que Dona Helena a observava com desconfiança. A patroa fazia comentários sutis sobre como as meninas estavam incomodadas com a presença de estranhos e sobre como algumas pessoas não entendiam a importância da família. Mas as bonecas não iam deixar ela ir embora facilmente. Naquela noite, elas se tornaram mais agressivas. Carmen escutou barulhos mais altos vindos da sala, como se coisas estivessem sendo quebradas. Quando se levantou para verificar, encontrou a porta do quarto trancada por fora. Carmen puxou a maçaneta várias vezes, mas a porta não abria. Havia claramente uma chave do lado externo impedindo que ela saísse. Tentou forçar a porta, mas ela era sólida e bem trancada. Estava efetivamente presa no quarto, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Carmen gritou por Dona Helena, mas não obteve resposta. Ficou batendo na porta e pedindo ajuda até quase amanhecer, quando finalmente escutou a chave girando na fechadura. Dona Helena abriu a porta com expressão confusa, dizendo que não sabia como a chave tinha parado do lado de fora. A explicação de Dona Helena não convenceu Carmen. A chave não podia ter pulado sozinha para fora da fechadura e girado sozinha para trancar a porta. Alguém ou alguma coisa tinha deliberadamente prendido Carmen no quarto durante a noite. Carmen saiu do quarto e foi direto para a sala. O que viu a deixou apavorada. Todas as bonecas estavam dispostas em círculo no meio da sala, olhando para a direção do corredor onde ficava o quarto dela. No centro do círculo havia pedaços de roupa rasgados e alguns objetos pessoais de Carmen que ela tinha deixado na sala. Os objetos incluíam uma foto da família de Carmen, que ela carregava na bolsa, algumas moedas que tinha deixado em cima de uma mesa e até um lenço que ela usava. Tudo estava arranjado cuidadosamente no centro do círculo, como se fosse uma oferenda ou um ritual de algum tipo. Era como se as bonecas tivessem feito um ritual durante a noite, usando as coisas dela, numa espécie de cerimônia. Dona Helena olhou para a cena e ficou pálida, mas não pareceu completamente surpresa. Era como se ela soubesse que algo assim podia acontecer. Elas não gostaram que você mexeu na estante ontem, disse Dona Helena com voz baixa.
As meninas são muito possessivas com as coisas delas. Não gostam quando estranhos ficam bisbilhotando onde não devem. Carmen juntou suas coisas e disse que ia embora naquele mesmo dia. Dona Helena tentou convencê-la a ficar, dizendo que as meninas só estavam tentando fazer amizade, mas Carmen não aceitou. Pegou suas malas e saiu do sítio sem olhar para trás. Durante a viagem de volta para a cidade, Carmen não conseguiu parar de pensar no que tinha presenciado. As bonecas tinham claramente demonstrado inteligência e capacidade de ação coordenada. Elas sabiam que Carmen era uma ameaça ao mundo fantasioso que Dona Helena tinha criado e tentaram se livrar dela da forma que podiam. Semanas depois, Carmen soube, através de conhecidos na cidade, que Dona Helena tinha sido encontrada morta no sítio. Aparentemente, ela tinha morrido durante o sono, de causas naturais relacionadas à idade. Mas o que deixou todo mundo intrigado foi o estado em que encontraram a casa. Todas as bonecas estavam arrumadas ao redor da cama de Dona Helena, como se tivessem feito vigília durante seus últimos momentos. Estavam vestidas com roupas de luto, coisa que ninguém sabia explicar, já que Dona Helena não tinha essas roupas em casa. E no rosto de cada boneca havia lágrimas reais, que tinham escorrido e secado nas bochechas de porcelana. As lágrimas eram genuínas, salgadas como lágrimas humanas, e tinham deixado rastros visíveis nos rostos pintados das bonecas. Não havia explicação científica para como bonecas de porcelana podiam produzir lágrimas, mas a evidência estava ali para qualquer um ver. A família de Dona Helena veio da capital para cuidar dos pertences e vender o sítio. Quando abriram o quarto, que sempre ficava fechado, descobriram algo que explicava muito sobre o comportamento estranho das bonecas. Era um quarto de crianças, preservado exatamente como estava há 50 anos, com 2 caminhas, brinquedos e roupas das meninas que tinham morrido. O quarto era como um santuário. Havia roupas pequenas organizadas nos armários, sapatos enfileirados embaixo das camas e brinquedos espalhados como se as crianças fossem voltar a qualquer momento para continuar brincando. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, alguns ainda colados com a fita adesiva original que tinha amarelado com o tempo. Mas o mais perturbador eram as fotografias. Havia centenas de fotos das bonecas em situações diferentes, brincando no jardim, sentadas à mesa para comer, dormindo nas caminhas das crianças mortas. As fotos tinham sido tiradas ao longo de décadas, mostrando que as bonecas realmente se moviam, e Dona Helena documentava suas atividades. As fotografias estavam organizadas em álbuns cronológicos, mostrando a evolução das atividades das bonecas ao longo dos anos. Nas fotos mais antigas, elas apareciam em posições estáticas, claramente posicionadas por Dona Helena. Mas nas mais recentes, as poses eram mais naturais, como se elas tivessem se movido por conta própria. A família decidiu queimar todas as bonecas numa fogueira no quintal do sítio. Carmen soube que, enquanto queimavam, as pessoas presentes escutaram sons que pareciam gritos de crianças vindos das chamas. Alguns disseram que viram rostos infantis se formando na fumaça, como se as almas presas nas bonecas finalmente tivessem sido libertadas. Durante a queima, aconteceram coisas estranhas. O fogo queimava as roupas e os cabelos das bonecas normalmente, mas as cabeças de porcelana demoraram muito mais tempo para quebrar. E quando finalmente rachadaram, saiu de dentro delas uma substância escura que ninguém conseguiu identificar. Alguns dos presentes juraram que viram as bonecas se mexendo dentro do fogo, tentando sair das chamas. Outros disseram que escutaram vozes pedindo socorro, como se algo consciente estivesse sendo destruído. A fumaça da fogueira tinha um cheiro doce e enjoativo que ninguém conseguiu esquecer. O sítio foi vendido para uma família da cidade, mas eles não ficaram muito tempo.
Relataram que escutavam barulhos de crianças brincando durante a noite, mesmo depois que todas as bonecas tinham sido destruídas. A casa mudou de dono várias vezes nos anos seguintes, mas ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Os novos moradores sempre reportavam os mesmos problemas: sons de passos pequenos durante a madrugada, risadas de crianças vindas do quarto que tinha sido das meninas, e a sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. Alguns até disseram que viam vultos de crianças correndo pelos corredores. Carmen nunca mais quis saber de trabalhar em casas isoladas ou com pessoas muito idosas que moravam sozinhas. Ela diz que aprendeu que a solidão e a saudade podem criar situações perigosas, especialmente quando se misturam com objetos que carregam memórias muito fortes. Às vezes, o amor pelos mortos pode se tornar tão intenso que acaba trazendo coisas que deviam permanecer em descanso. A experiência mudou a perspectiva de Carmen sobre muitas coisas. Ela passou a acreditar que objetos podem absorver energia emocional ao longo do tempo, especialmente quando são tratados com muito carinho por pessoas que vivem situações de grande sofrimento. No caso das bonecas, décadas de amor obsessivo e saudade intensa tinham criado algum tipo de vida artificial. Hoje, quando alguém pergunta se Carmen acredita que as bonecas realmente estavam vivas, ela responde que não importa se eram as almas das crianças mortas ou apenas a imaginação perturbada de uma mulher solitária. O resultado foi o mesmo: uma situação perigosa que podia ter terminado muito mal para quem se envolveu. Carmen também aprendeu a prestar atenção nos sinais de alerta quando se trata de empregos em casas isoladas. Pessoas que vivem sozinhas por muito tempo, às vezes desenvolvem comportamentos que podem parecer inofensivos, mas que na verdade indicam problemas psicológicos graves. E quando esses problemas se misturam com elementos sobrenaturais, o resultado pode ser imprevisível e perigoso. Ela sempre aconselha outras domésticas a terem cuidado com patrões que demonstram apego excessivo a objetos, especialmente aqueles relacionados a pessoas mortas. Quando alguém não consegue aceitar uma perda e tenta manter os mortos-vivos através de coisas materiais, diz Carmen, pode acabar criando situações que vão muito além do que a gente consegue entender ou controlar.